Você já pensou em mudar de carreira? Ou está pensando neste momento? Se sim, vem comigo. Oi, tudo bem? Meu nome é Bruna e esse é meu primeiro vídeo para o YouTube e eu fiz ele com o propósito de compartilhar um pouco como está sendo a minha transição de carreira. Eu sei que falar em transição de carreira gera medo, dúvida, insegurança para algumas pessoas que têm vontade de fazer isso e talvez olhando um exemplo tire algo que possa ajudá-lo a tomar essa decisão. Como que tudo começou para mim? Em março de 2024, eu participei da organização de um evento para as mulheres que aconteceu lá no condomínio onde eu morava. E a minha responsabilidade nessa organização era fazer toda a parte de comunicação. Eu não sou nada criativo, mas algumas pessoas vieram após o evento pedir ajuda para fazer ali um cartão de visitas, uma arte para o Instagram deles e assim por diante. E eu comecei a fazer isso de forma ali gratuita, né, sem cobrar nada. Mas isso com o tempo foi ganhando corpo, foi ganhando ainda mais esforço, ainda mais detalhes. E eu entendi que aquilo ali era uma oportunidade para eu fazer um dinheiro extra. Porém, a gente sabe que quem trabalha como social media ou empresas ali de assessoria de mídia precisa ali de profissionais que estejam bem capacitados, que tenham conhecimento técnico, que sejam desenvolvidos em algumas habilidades que eu não tinha. E foi daí que eu comecei a estudar e me dedicar, além de oferecer isso como um serviço para algumas pessoas. Depois de um tempo, eu entendi qual era a relevância desse trabalho na minha vida, pessoal, profissional, né? Eu sou mãe, sou esposa, sou dona de casa e eu e meu marido compomos a renda de casa. Então, se eu tivesse que largar tudo para começar ali a minha assessoria digital, eu colocaria ali a parte financeira da família em desequilíbrio. Mas nem tudo são flores e é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Teve um certo momento que eu estava muito empolgada. E aí eu, trocando figurinhas com a minha mãe, eu falei: mãe, eu vou largar hoje o CLT e vou me dedicar a isso. Mas, naquele mesmo dia, no meio da tarde, meu marido veio falar comigo e ele falou: vida, perdi o emprego. E aí eu pensei: meu Deus, imagina se eu tivesse de manhã pedido as contas, estariam os dois desempregados e aí a coisa ia ficar bem complicada. Bom, passado o tempo, eu fui equilibrando o CLT com o freelancer. E eu vou dizer para vocês que não foi uma tarefa fácil, né? Até porque tinha toda aquela pressão psicológica de segurar as pontas em casa financeiramente, tinha ali que cuidar da família, tinha que dividir também as tarefas de casa com meu esposo, mas ele foi excelente, ele fez a maior parte das coisas nesse tempo. E tinha a minha vontade de fazer essa transição de carreira, de lá para cá, levando essa dupla jornada. Agora, em janeiro, eu tive a surpresa de ter sido desligada da empresa também que eu estava. Era uma empresa na área de e-commerce, era uma empresa muito legal, muito boa. Acho que a saúde psicológica que aquela empresa me trazia era muito bom. Mas, por algum motivo, eu precisei sair da empresa e eu senti que isso foi o empurrão que faltava para eu me dedicar à parte da assessoria digital. Então, efetivamente, essa é a primeira semana em que eu estou full time trabalhando como assessoria digital. Todos os trabalhos que eu fiz de alguma forma, eles serviram como portfólio para mim. Isso já me dá um embasamento para conversar com outros clientes, atrair novos clientes. E esse mercado demanda muito de social media, de assessoria e assim por diante. Se você é dessa área ou pretende entrar nessa área, comenta aqui e a gente troca umas figurinhas. Se você também vai fazer a transição para outra área, comenta aqui, até para a gente entender como está a movimentação do mercado. Então eu trouxe aqui alguns aprendizados que eu vivenciei nessa jornada. Talvez você esteja vivenciando outros e eu quero compartilhar para que isso sirva de apoio e te guie talvez em alguns momentos que você tiver com dúvida ou pensar em agir pela emoção. Vamos lá, o primeiro item é não agir pelos sentimentos. E isso foi uma das coisas mais importantes para mim. Lembra que eu falei que eu quase pedi demissão porque eu estava naquela emoção de investir tudo, meu tempo, meus recursos para montar a minha assessoria. Mas se eu tivesse feito isso no passado, talvez hoje eu estaria numa situação muito diferente e talvez pior, porque eu não tinha tanto conhecimento
tanta experiência quanto eu tive nesses últimos meses. Pesquise e se envolva, sim. Estude, 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 isso é fundamental. Mas se você tiver a possibilidade de testar algo desse aprendizado, teste. Vá a campo. Sinta como é essa carreira ali num cenário real, se for possível. No meu caso, social media, eu já fui pegando alguns trabalhos de forma gratuita, já fiz sim de forma gratuita para pegar experiência. Então, mais do que só estudar, se envolva. Isso é fundamental para que você evolua realmente naquilo que você quer. Claro que algumas profissões demandam que o estudo seja completo. Vamos supor, eu quero fazer uma transição para medicina. Óbvio que você vai ter que fazer uma faculdade de medicina até você trabalhar 100% como médico. Saiba os seus riscos e limites. Você tem que entender até onde você pode se expor financeiramente e emocionalmente. Fazer uma transição não quer dizer que vai ser tudo lindo e maravilhoso. Vai ter dias que você vai se cansar ou você vai descobrir um detalhe nessa nova carreira que você não gosta, mas você vai ter que lidar com ela. Então entenda como seus sentimentos agem quando essas situações acontecem e cuidado financeiramente para não fazer o que eu quase fiz no passado. Vamos lá. Invista tempo. Isso é fundamental. Às vezes a gente tem o desejo de mudar de carreira, de fazer algo diferente, mas o desejo fica só aqui. A gente não para efetivamente para estudar, para ter uma experiência sobre aquilo, para investigar. Eu trabalhava CLT, chegava em casa, eu investia tempo fazendo trabalho freelancer ou até mesmo estudando. Isso foi extremamente necessário para que eu me sentisse segura agora que saí do CLT e estou enfrentando aqui de forma integral a carreira que eu queria. E por último, confie no seu preparo. Se você tem esse conhecimento, vá. Se você tem a oportunidade de exercer o seu conhecimento ali na prática, vá. Isso é fundamental para você, para sua evolução, para que a sua trajetória de transição aconteça de maneira fluida, sem muitos medos. Bom, se você está passando por isso, em transição, pensando em começar a transição, eu espero que a minha história tenha ajudado você de alguma forma, assim como outras histórias me ajudaram muito e me encorajaram a estar aqui onde eu estou. Ainda estou aqui no comecinho, mas o meu desejo e a minha visão futura é muito maior do que o que eu sou hoje. Compartilha aqui nos comentários se você quer ser autônomo, quer fazer uma transição ali no CLT mesmo, quais os seus desafios, quais os seus aprendizados. Eu acho que a gente se pergunta muito como fazer isso e muitos de nós enfrentamos ali desafios diferentes. Então a sua história pode ajudar muito outras pessoas. Um beijo e até a próxima.